A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Justiça Restaurativa, que conta com o apoio das comissões de Justiça Restaurativa, Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer receber tantas pessoas dos mais diversos lugares do nosso país, aqui em mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da nossa OAB de São Paulo. Quero, desde já, cumprimentar a todos que estão comigo aqui nesta mesa, neste momento tão especial, cumprimentando de pronto as nossas coordenadoras, que são coordenadoras da Coordenadoria de Novas Áreas da CAD, as doutoras Thais Castro e Thais Caldas. Cumprimentar e dizer da satisfação de poder caminhar ao longo dessa gestão ao lado de pessoas tão competentes e tão capacitadas, que sempre trazem eventos desta magnitude, que sempre trazem conteúdos importantes e que com certeza impactam positivamente na vida de todas as pessoas que acompanham os nossos eventos. Quero agradecer também as nossas expositoras que acolheram o nosso convite e estão aqui, com certeza vão trazer a sua expertise, vão contribuir aí com a história de todas as pessoas que estão participando deste evento. Muito obrigada, um prazer enorme receber a doutora Viviane Cantarelli e a doutora Silvia, que estarão conosco aqui e que, com certeza, esta fala será muito importante para todos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar também os nossos acadêmicos que estão aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito da nossa CAD e do nosso estado de São Paulo, a Esther e o Tiago, que fazem parte da nossa comissão. E é sempre bom lembrar, a nossa comissão existe por vocês e para vocês. Tudo que nós fazemos com extrema dedicação, pensando em cada um de vocês. Então, muito obrigada por estarem conosco hoje. Eu quero fazer a minha autodescrição. Nós adotamos esse procedimento na CAD em respeito e consideração às pessoas com baixa visibilidade ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, eu estou maquiada, estou de óculos, tenho cabelos cacheados, longos, louro escuro. Atrás de mim tem uma estante com livros e aparece a guarda da cadeira. Estou com uma blusa preta. Quero, então, já feitos os agradecimentos iniciais, saudar a todos e todas, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, desejando um excelente evento a todas. Passo a palavra para a Esther, para que ela possa se apresentar. Por favor, Esther, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento tão maravilhoso, com um tema tão importante e atual, né? Gostaria de dar as boas-vindas para a doutora Silvia e para a doutora Viviane. E eu me chamo Esther, eu sou embaixadora do CAD, faço parte do projeto Incubadora de Talentos da OAB de São Paulo. Eu sou acadêmica de Direito no Unify, em São Paulo, na Vila Mariana. E agora eu vou fazer a minha autodescrição para as pessoas que têm pouca visibilidade ou deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos vinho, tenho um cabelo longo, castanho claro, ondulado, uso uma blusa preta e atrás de mim está uma parede cor palha. Eu espero que todos tenhamos uma ótima palestra e que esse evento que traga muitos frutos a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma grande honra e satisfação especial poder estar aqui hoje. Neste momento, vou fazer a minha descrição. O meu nome é Tiago, sou acadêmico de Direito pela Faculdade Anhanguera, de Indaiatuba. Atualmente, estou cursando o 5º semestre e sou membro da comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito da UAB de São Paulo. Neste momento, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho 1,64 m de altura, tenho cabelo curto, uso barba, estou usando um terno azul com uma camisa social branca. E, ao fundo, tem uma parede branca. Agradeço a todos e a todas pela participação e passo a palavra para a doutora Adriana. Obrigado. Eu que agradeço, uma alegria enorme recebê-los aqui e poder contar com a presença de vocês, contar com a força e com a participação de todos os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Antes de passar a palavra para a doutora Thais Castro, para que ela possa fazer a sua apresentação, eu preciso fazer uma justificativa. Hoje eu dou aula, eu não vou conseguir ficar até o final do evento, infelizmente, mas vou fazer o possível para ficar ao máximo, para poder aproveitar a fala das nossas expositoras. Então, já deixo desde já justificada a minha saída, porque terei que, não vou interromper quando as pessoas estiverem falando para poder me despedir, mas desde já deixo este aviso aqui, este combinado que infelizmente eu precisarei me ausentar. Mas quero passar a palavra para a nossa coordenadora. Já comentei a respeito da coordenadoria de novas áreas, que é uma coordenadoria extremamente importante dentro da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Todos os eventos que foram realizados por esta coordenadoria sempre foram eventos muito importantes, eventos com uma frequência muito alta de público, que demonstra a assertividade das nossas coordenadoras ao escolher os temas, ao convidar as expositoras, sempre pensando naquelas pessoas que são mais capacitadas para tratar sobre essas temáticas. Então, quero passar a palavra para a nossa coordenadora, doutora Thais Castro, por favor. Obrigada, doutora Adriana, mais uma vez aí pela oportunidade, pela honra de a gente estar desenvolvendo esse trabalho. É muito importante, é muito especial para a gente também. Eu sei que quando eu falo isso em meu nome, em nome da minha parceira, da Thais Caldas, doutora Thais Caldas. Queria dar boa noite a todos, começar com a minha descrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, estou usando uma blusa de frio vermelho, estou usando maquiagem, e ao fundo a gente tem uma parede branca. Queria dar boa noite para os nossos acadêmicos queridos que estão nos auxiliando aí, né, nesse trabalho aí da coordenadoria, no trabalho aí da nossa comissão, a Esther, o Tiago, nossos futuros colegas. Tenho certeza que vão ser brilhantes aí também, uma trajetória brilhante na carreira, e logo, logo vai estar militando conosco. Queria também cumprimentar a minha companheira, minha parceira, Thais Caldas. Essa caminhada que a gente tem feito é uma caminhada muito bonita, uma parceria muito bacana, e com certeza está rendendo bons frutos. Aproveitando, gostaria também de cumprimentar e agradecer a presença das nossas convidadas, doutora Viviane, doutora Silvia. É uma honra a gente estar recebendo para a gente tratar de um assunto tão especial, né, um assunto tão importante dentro da nossa área de atuação, que é o direito. Tá ok? Então, agora eu vou passar a palavra para minha companheira, doutora Thais Caldas, que vai fazer as demais apresentações e passar a palavra aí para as nossas convidadas. Obrigada. Obrigada, Thais. Boa noite a todos. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca com cabelos médios, escuros. Eu estou com uma blusa preta por baixo e um casaco azul clarinho por cima, e atrás de mim tem um mural com uma foto da Avenida Paulista. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos, agradecer a doutora Viviane e a doutora Silvia por aceitar esse convite tão especial. O nosso objetivo da nossa coordenadoria das novas áreas de atuação é trazer os acadêmicos de direito, que o direito não se limita única e exclusivamente ao que a gente aprende na faculdade. Não é somente o direito civil, o direito penal, o direito constitucional. Às vezes, alguns acadêmicos se sentem desmotivados por não se identificarem no direito, mas que, na verdade, é algo tão amplo, e diante das modernidades que a gente vem sofrendo nos últimos anos, muitas outras áreas foram se abrindo, foram se desenvolvendo,
e que a gente, infelizmente, ainda não aprende na faculdade. Então, o nosso objetivo aí com essa coordenadoria é trazer aos acadêmicos de direito essas novas áreas que até então não são muito descobertas e que precisam de profissionais muito qualificados. E a exemplo disso, a gente tem hoje aqui no nosso evento a doutora Viviane e a doutora Silvia para falar sobre esse tema da justiça restaurativa. Então, doutora Viviane, é um prazer receber você e agora eu passo a palavra. Obrigada, minha linda. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Eu vou iniciar, então, me apresentando visualmente. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo liso na altura do ombro, estou com um brinco prata, um fone de ouvido branco, e atrás de mim tem um pedacinho roxo que é do meu sofá, parede branca, e uma porta também de vidro branca ou bege. E eu queria agradecer demais vocês, doutora Adriana Cecílio, eu tenho muito carinho por você, então quando eu recebi um convite seu, eu fiquei muito feliz e topei na hora. Todas as acadêmicas e o Tiago acadêmico aqui, também estou muito feliz e me sentindo muito honrada aqui com a presença e o carinho de vocês. E a doutora Silvia, que eu vou pedir licença para chamar de Silvia, também estou muito feliz, que é uma pessoa aqui na caminhada da justiça restaurativa, me inspira a todo momento. E cumprimentar também os funcionários e funcionárias da OAB, toda a direção da OAB, na figura do Dr. Caio, cumprimentar também quem está nos assistindo agora, e eu espero não ter esquecido de cumprimentar ninguém. Então, e mandar um beijo para todo mundo da Comissão de Justiça Restaurativa. Pessoal, então eu estou aqui para trazer algumas iniciais reflexões sobre o tema da justiça restaurativa, com o intuito de depois poder trocar, caso vocês tenham dúvidas, considerações, quiserem tecer comentários. Então, pretendo falar de uma maneira breve, e não vou esgotar de longe o tema, e minha fala vai muito no sentido do que a Thaís trouxe para a gente, né? Que, felizmente, acho que para o bem e para o mal, a sociedade vai trazendo coisas novas, né? Então, a justiça restaurativa, eu acho que vem num movimento assim, de muita urgência, porque ela convida a olhar para os conflitos sobre uma outra perspectiva. Então, a gente, principalmente, né, também advogada, fui acadêmica de Direito, aliás, uma das épocas mais felizes da minha vida, felizmente eu tenho excelentes memórias, porque foi quando eu fiz amigos, abriu minha cabeça para tantas coisas da sociedade, do mundo, minha maneira de pensar, sempre imbuída com o desejo de justiça, da gente fazer o que tiver ao nosso alcance para a felicidade, não só a nossa, porque a felicidade ela é algo coletivo, né? Então, para a gente estar feliz, a gente precisa que as pessoas ao nosso redor também estejam. E isso é justiça, a justiça é felicidade, é a gente pensar em como a gente pode ser solidário, ainda mais numa sociedade tão desigual. E animada por esse ânimo de buscar o justo, eu fui para a faculdade de Direito, muito também porque eu queria começar a trabalhar imediatamente. Eu gostava muito de música, vou falar para vocês, gosto ainda, mas eu não tinha muitas aptidões, e eu sempre gostei muito da coisa de defender, do justo, sabe? As professoras no colégio falavam assim para mim, você já pensou em ser advogada? E então eu me enveredei para a faculdade de Direito, e eu estou falando isso porque eu quero contar um pouquinho para vocês como eu fui parar na justiça restaurativa, porque não sei quanto a vocês, depois até gostaria de saber se vocês já ouviram falar na faculdade de vocês, como é que é, até o pessoal que está assistindo, se puder comentar se já ouviu falar, se tem na grade.
E porque na minha faculdade eu nunca ouvi falar por nenhum professor, nenhuma professora. Eu ouvi falar durante a faculdade porque a gente teve um conflito entre estudantes, e aí um amigo meu veio falar de justiça restaurativa, eu não entendi nada, na verdade, assim, sendo bem sincera, quando ele veio propor, eu não entendi. Eu gostaria de ter entendido, porque eu acho que seria uma saída muito bacana para o que, né, para o conflito que a gente se deparou. E eu queria falar um pouquinho para vocês por que eu acho bacana, por que eu acho que é uma coisa muito boa que se as pessoas dessa sociedade contemporânea, tão movimentada pela disputa, pelo discurso adversarial, pelos antagonismos, pelo cancelamento, ou você fica naquela coisa ou passar pano ou cancela, né? Então, a justiça restaurativa, ela traz algumas reflexões sobre como a gente pode ver se colocar no nosso dia a dia, nos conflitos interpessoais, no trabalho, na faculdade, enfim, em todos os lugares. E quando a gente vai falar em conflito também no judiciário, a justiça restaurativa também tem a sua entrada e o seu papel. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, que eu quero trazer para vocês, que é importante os estudantes de direito saberem sobre justiça restaurativa, porque ela está numa crescente e ela está cada vez mais em expansão, inclusive no âmbito comunitário e também no judiciário. Aqui no Brasil, com ênfase, ela tem um start no judiciário. Mas eu estou aqui cuidando do tempo, que eu quero dar conta de falar essas informações, pelo menos para quem tiver interesse, quem ficar provocado e depois procurar em outros lugares aí algumas coisinhas que eu vou trazer. Mas é assim, gente, a justiça restaurativa, ela vai convidar as pessoas quando tem um conflito, se alguém praticou uma ofensa ou um dano a outra pessoa, essa pessoa vai ser convidada a olhar para isso, e se ela tiver o desejo de se responsabilizar por isso, ela vai falar assim, eu fiz mancada, isso aqui está errado, quero fazer algo em relação a isso. Assim como a pessoa que sofreu uma ofensa ou sofreu um dano, e se essa pessoa quiser falar sobre isso, quiser falar com a pessoa que praticou a ofensa ou o dano, e aí não vou entrar em muitos detalhes, que cada caso é um caso, tem algumas especificidades, eu vou trazer tudo no âmbito mais geral, tá? Quando você verifica alguns requisitos, como a pessoa que pratica uma ofensa ou um dano, alguma coisa que machuca fisicamente ou psicologicamente, enfim, uma outra pessoa, se você verifica que as pessoas estão dispostas a dialogar sobre o que aconteceu para tentar seguir, apesar do que aconteceu, então não é não falar sobre isso, ou fingir que não aconteceu, ou tentar enfiar embaixo do tapete. Não, o convite é olhar para isso, mas justamente quando tem a disponibilidade, a pessoa se responsabilizar e fazer um movimento também de reparação. E também, sempre na ótica do acolhimento, de baixar as armas, um convite para as pessoas dialogarem e tentar verificar a melhor saída para, né, para a vida delas, até inclusive em termos de ressignificar traumas, ressignificar situações que abalaram a pessoa. Então, as pessoas da justiça restaurativa entendem que se a gente não se expressar, se a gente não falar sobre as coisas que aconteceram com a gente, é muito difícil que a gente possa superar. E também são muitas coisas, né, que são muito difíceis, etc., mas é sempre o movimento de tentar pensar no futuro, tentar viver com isso, seguir adiante, e sempre com todo o apoio que for necessário. Então, quando alguém fala de justiça restaurativa, que mas é soft, é bonitinha, é fofinha, gente, não é difícil olhar para os próprios erros, encarar, falar com quem deu mancada, ninguém está imune nessa sociedade, todo mundo acerta, todo mundo erra, então
a proposta é a gente revisitar as formas que a gente está acostumado a lidar com isso. E nessa perspectiva também do acolhimento, de você falar, dar um voto de confiança para a pessoa, poder se colocar, evitar pensamentos persecutórios ou punitivos, buscar culpados, enfim. E essa coisa de buscar culpados, você fez isso, você fez aquilo, ganhou, perdeu, é o que a gente aprende basicamente, né? Estou falando bem genericamente, na lógica adversarial, do contencioso, enfim. Então, a justiça restaurativa vem totalmente na contramão dessa forma hegemônica de lidar com os conflitos e propõe uma outra perspectiva. E aí, deixa eu ver só como é que está meu tempo. Tá certo, tá quase, vou concluindo aqui. E mais uma coisa que eu queria trazer para vocês é que quando a gente fala em conflitos, fica mais fácil a gente imaginar os conflitos interpessoais, aqueles bem diretos, tipo, você me xingou, ou teve uma agressão. E eu queria também trazer para vocês que a justiça restaurativa, ela não pode também ignorar as violências estruturais e violências simbólicas que, por muitas vezes, perpassam esses conflitos. Então, se um facilitador de justiça restaurativa, ele se depara com alguma questão de violência de gênero, racismo, dentre outras violências estruturais, se o facilitador não tem essa sensibilidade de verificar essas violências, provavelmente as pessoas que sofreram esse conflito a priori interpessoal, que é interpessoal, mas tem também outros tipos de violência. Se o facilitador não tem essa sensibilidade, a gente pode incorrer em novas violências. Então, o processo restaurativo, ele se preocupa muito com a tônica do cuidado e da sensibilidade e de não ignorar ou fingir que não está vendo, ou negacionismo, qualquer nome que vocês queiram dar, de não observar as estruturas violentas da sociedade, assim como raça, classe, quando você exerce poder sobre outra pessoa. Então, a JR vai muito questionar essas questões. E ainda mais se a gente falar em Brasil, que é uma... Nossa, que situação que a gente vive nesse país, né? De tanta violência, violência praticada também pelo Estado, violência institucional. Então, essa tônica é tanta violência como a gente pode ignorar ou fingir que não está acontecendo. Então, a justiça restaurativa, ela também se preocupa, quando a gente fala em construção de paz, etc., a gente se preocupa com isso. Não impor uma paz ou fingir que existe algo, ou, enfim, algum discurso um tanto até moralista, mas sim ser sensível ao que produz essas violências. E justiça restaurativa, como a questão é também convidar responsabilização e se implicar, para a JR também é muito importante entender a dinâmica e a criação, a origem, etc., desses conflitos. E tudo que a gente apaga ou joga a coisa em cima e não quer falar sobre, aí fica praticamente impossível de você combater. Então, por isso que para a justiça, por exemplo, é importante que a gente fale sobre racismo, porque enquanto as instituições, o Estado não admitir que é racista, que tem seletivismo penal no sistema, etc., como você vai brecar ou parar ou combater se você, a princípio, não admite que existe? Então, é só para trazer algumas reflexões que a justiça restaurativa aí tem uma gama, é bastante amplo, e aí eu nem coloquei aqui da parte de educação, não é só, as pessoas pensam em crimes, não é só, né, sociologicamente falando, crime não são só as práticas tidas como crime, ela se importa com uma série de questões, mas eu queria só provocar vocês a ficarem curiosos, para vocês irem atrás, e se fizer sentido para vocês, pesquisarem um pouquinho mais, descobrir coisas, e me colocar totalmente à disposição também na Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, que eu presido com muita honra e alegria. Estou aqui parando o timer, que eu coloquei um timer aqui, que eu já estou indo para a minha conclusão. E vocês podem procurar a gente na página de Justiça Restaurativa do Instagram e no Facebook. E queria aproveitar a presença aqui
pedindo licença também da Adriana, que vai estar com a gente no Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, que vai ser em julho, e também vocês podem sempre procurar as nossas comissões para tirar dúvidas, para somar, para contribuir. Então, qualquer coisa, só me procurar por lá também. Sejam bem-vindos a somar na nossa comissão. E muito obrigada também, Adriana, doutora Adriana, pelo apoio no nosso trabalho conjunto. E então, eu queria agradecer demais vocês e só colocar umas referências rapidinho, porque eu não posso me alongar muito. Quer dizer, eu posso, mas eu não quero, porque eu quero ouvir vocês. Mas como a gente está falando aqui em direito judiciário, procurem as resoluções do CNJ 225 e 288, que, para vocês terem uma ideia, tem previsão para implementação a nível nacional sobre justiça restaurativa no judiciário. Então, os estudantes de direito e os profissionais de direito que não conhecerem, que não se apropriarem desse tema, vão estar desatualizados, porque está em expansão, está em crescimento. Então, é muito interessante que, ainda que não faça sentido os pressupostos da justiça restaurativa, que conheça, que saiba, porque estamos num movimento aí de expansão, e nesse movimento a gente quer que seja feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. Então, muito obrigada, que senão eu vou falando. E eu queria... Eu passo a palavra para a Thaís agora, Thaís? Ou para... Não sei, eu estou... Então, parei. Pode ser para mim, Viviane. Muito obrigada pela sua exposição, muito esclarecedora. Realmente, a justiça restaurativa está em crescimento e é muito importante os acadêmicos se interarem sobre o assunto. Inclusive, Viviane, a Gláucia está pedindo para você repetir o Instagram que você passou. Eu anotei, só um segundo, que eu não quero falar errado. É @justica.restaurativa.oabsp. E no Facebook a comissão, agora não sei se está Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo ou Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. Obrigada, doutora Viviane. Aí, só lembrando, eu esqueci de falar aos nossos convidados, mas a doutora Viviane, ela é a presidente da Comissão da Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Silvia da Cunha Vieira, que é advogada, consultora em Justiça Restaurativa, Direitos Humanos, Mediação de Conflitos, Educação para a Paz, Cultura de Paz e consultora especial da Justiça Restaurativa na OAB São Paulo. Doutora Silvia, muito obrigada por aceitar nosso convite e eu passo a palavra a você. Boa noite a todos, todas e todos. Agradeço demais esse convite por estar aqui e louvo demais iniciativas como essa, né? Eu acho que realmente essas são as iniciativas que oxigenam o fazer o direito, o pensar o direito, desde a academia até, né, a sua expressão e a sua manifestação na prática, suas várias manifestações possíveis. Então, para iniciar, antes de continuar os agradecimentos, fazer a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, estou maquiada, meu cabelo é ondulado, comprido, ruivo, escuro. Eu estou vestindo uma blusa preta e uma echarpe em tons de vermelho e de vinho. Atrás de mim uma parede branca e de um lado um quadro em tons de azul e de outro lado uma estante de livro. Então, reforçar e agradecer antes o convite, né, a extensão do convite feito pela Viviane, que estendeu o convite feito inicialmente pela Adriana e pela comissão, por todos, né, e todas da comissão. Então, agradeço por aqui estar, por ter essa oportunidade também de me colocar, de refletir junto, de pensar junto. E eu achei muito interessante, né, quando a Thaís Caldas falou no início da fala dela que o direito não se limita ao que a gente aprende na faculdade. Eu achei isso uma chave muito importante para a gente pensar o que fazemos, né, como advogados e advogadas
porque isso foi um questionamento que me acompanhou durante toda a faculdade. Assim como a Viviane, eu também fui para a faculdade de Direito movida, imbuída de um senso de justiça muito forte. Como o meu sotaque já denunciou, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, e aqui no Rio de Janeiro as questões sociais, né, esse abismo social em que a gente vive é muito, não só muito drástico, mas é muito contundentemente assistido e vivenciado do nosso dia a dia, e isso para mim me chamava muita atenção, e não só me chamava muita atenção, como me feria muito, né, me doía muito ver o privilégio que eu tinha, e o quanto tantas outras pessoas não tinham o mesmo conforto e a mesma segurança, tanto alimentar, quanto física, quanto em termos de moradia, quanto em termos de acesso à educação que eu tinha, que eu tive, né? Então, imbuída desse questionamento, imbuída desse incômodo, eu fui fazer direito, e o questionamento do que é fazer justiça sempre me acompanhou, né? Então, cheguei na justiça restaurativa também por uma via, de certa forma, torta, mas eu digo que foi por uma via, quase por uma sorte do destino, porque eu não sei o que teria sido do meu caminho no direito se eu não tivesse conhecido essas propostas já no primeiro período da faculdade. Eu, inicialmente, conheci esse tipo de proposta a partir da mediação de conflitos, mais especificamente da mediação comunitária, a partir de um projeto aqui no Rio de Janeiro que trabalhava com direitos humanos, acesso à justiça e mediação comunitária em comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro, em favelas aqui do Rio de Janeiro, e passei todos os meus 5 anos da faculdade trabalhando nesse projeto, e depois conheci a justiça restaurativa em Ruanda, na verdade, inicialmente porque eu era facilitadora de um projeto da Unesco para jovens líderes de direitos humanos, e aí me encantei e, a partir disso, tracei a minha caminhada também na justiça restaurativa, depois desse contato inicial em Ruanda. E pensar esse questionamento que me acompanhava, né, do que é fazer justiça, e do que é justiça, e do que estamos fazendo quando a gente entra numa faculdade de direito e que a gente começa a estudar e pensar nessa palavra, nesse exercício, nesse valor, nesse sistema, talvez também a grande pergunta da justiça restaurativa, né? O que é justiça? E uma das primeiras questionamentos, na verdade, que os pensadores da justiça restaurativa, aqueles que trabalham com a justiça restaurativa, se fizeram lá atrás, na década de 70, quando a justiça restaurativa, com esse nome, começou a ser assim emoldurada, né, e lapidada e enquadrada como uma proposta, foi justamente uma pergunta que era a pergunta de que o que estamos fazendo nesse sistema judiciário, assim como ele é e como ele está neste momento. E aí, quando eu falo nesse momento, né, eu falo, é claro, que eu preciso circunscrever a nossa sociedade ocidental, moderna, pós-moderna, contemporânea, porque quando a gente fala de sistema judiciário e dessa pergunta na década de 70, a gente está falando disso. E uma das perguntas que acompanhavam essas pessoas a gente está fazendo justiça, de fato? O sistema judiciário é, de fato, um sistema justo? E esse sistema que foi construído para, de alguma forma, nos ajudar a criar formas de lidar com os desafios da nossa convivência, com os desafios das nossas relações, com os conflitos derivados delas, se ele tivesse, no final das contas, conseguindo chegar àquilo a que ele se propõe,
que é fazer com que a gente consiga ter e estabelecer relações individuais e relações sociais justas, a gente já teria conseguido isso, né? Esse sistema já teria alcançado isso, porque esse sistema é um sistema que já existe há séculos, e a gente está há séculos se perguntando e tentando entender por que as nossas relações individuais e sociais continuam sendo relações tão violentas, tão difíceis, tão desiguais, portanto tão injustas. Então, essa foi a primeira pergunta que a justiça restaurativa se fez. E se fazendo essa pergunta, esses pensadores começaram a se questionar aonde foi neste caminho que a gente talvez começou a se afastar desse valor que é o valor justiça. E aí, qual seria o caminho, né, que a gente deveria retomar e para percorrer de novo, para conseguir começar a experimentar esse valor justiça, né, nas nossas relações e na nossa sociedade? Uma primeira, eu não sei se resposta, mas talvez um primeiro caminho encontrado foi o caminho de entendimento que essa nossa sociedade colocou e imbuiu um único sistema, ou uma única estrutura, que é o sistema judiciário, o direito e o poder de fazer a justiça. Então, no momento em que a gente fez isso, no momento em que a gente estabeleceu e determinou que a instituição ou o sistema que teria o direito e o poder de fazer a justiça seria uma só, a gente tira da gente essa experiência e a gente tira da gente um exercício de autonomia e um exercício de consciência e, como a Viviane muito bem trouxe, um exercício de responsabilidade. De exercitar essa justiça no nosso dia a dia, de exercitar essa justiça em todos os outros sistemas, inclusive, em todas as outras instituições que não só o sistema judiciário. E falar de autonomia é para a gente também uma chave importante e interessante, porque talvez seja a primeira chave para isso que a Viviane muito bem trouxe, que é a chave da responsabilização, do convite à responsabilização, que é o convite que a Justiça Restaurativa faz na sua proposta, nos seus caminhos, nas suas metodologias. E aí, né, para definir a Justiça Restaurativa, então, quando a gente começou a reconstruir esse caminho, a gente começou a redesenhar o que era essa experiência de justiça a partir dessas outras possibilidades que não só, e aí a gente não está, é importante falar isso, né? É importante trazer isso de cara, em especial porque a gente está falando para estudantes, para acadêmicos e para pessoas que trabalham com o direito, portanto, trabalham com o sistema judiciário. Quando eu digo isso, eu não nego a importância e a existência do sistema judiciário, eu só proponho uma abrangência desse olhar do que é fazer justiça, né? Então, o fazer e o pensar a justiça restaurativa, ela pode caminhar por muitos caminhos, por muitas estradas, né? Eu, pessoalmente, gosto de entender ou de começar a entender a lógica e a perspectiva da justiça restaurativa a partir de um lugar que é o lugar da profunda transformação do ser humano, de um lugar de realfabetização emocional, de um lugar de realfabetização mental, de um lugar de realfabetização relacional, de um lugar de realfabetização social. Isso, para mim, em suma, a justiça restaurativa, né? Então, a justiça restaurativa é essa proposta que nos ajuda a reformular a nossa forma de estar no mundo, de ser, tomando consciência dos princípios e dos paradigmas que regem a nossa convivência, restaurando a nossa capacidade de estabelecer relações justas.
Então, muito antes da gente falar de conflito, de violência e de sistema judiciário, a gente está falando de relação e de convivência. Então, a gente está falando de uma filosofia de vida que vai pautar e que vai nos convidar a entender quem somos nós no mundo, né? E quais são os princípios e os paradigmas que regem as nossas relações. E isso é interessante porque esse entendimento da justiça restaurativa, na verdade, ele é um entendimento que também veio a partir do próprio exercício, do próprio pensar e do próprio fazer a justiça restaurativa. A Célia Passos, que é uma pensadora da justiça restaurativa muito importante e uma das grandes referências da justiça restaurativa aqui no país, ela divide ou ela criou uma categoria de entendimento, desse entendimento do que é justiça restaurativa em 3 ondas, o que eu acho muito interessante. Então, ela traz para a gente uma percepção de que, num primeiro momento, quem fazia e pensava a justiça restaurativa circunscrevia a justiça restaurativa numa metodologia, num processo, para trabalhar de forma diferente, como a Viviane muito bem trouxe, conflitos e violências. Então, circunscrevia a justiça restaurativa numa metodologia muito alinhada e muito próximo com a própria mediação de conflitos, né? Então, que estariam ali, que seriam trazidos para essa metodologia e para essa proposta a vítima e o ofensor, ou, caso nos conflitos em que não houvesse vítima e ofensor, seriam trazidos as pessoas envolvidas num conflito para trabalhar esse conflito. Essa visão e essa perspectiva foi muito questionada lá atrás, porque foi se percebendo ao longo do trabalho com a justiça restaurativa que isso não nos convidava a olhar, como a Viviane muito bem trouxe, para todos os paradigmas, para todas aquelas conceitos, aquelas noções e aqueles entendimentos que regem o nosso estar no mundo, que regem a nossa sociedade e que, portanto, geram esses conflitos. Então, era quase como se a gente ficasse o tempo inteiro enxugando gelo e trabalhando o conflito e tratando esses conflitos, mas sem olhar para tudo aquilo que está por trás de todas as questões que fazem com que esses conflitos surjam, né? E aí uma segunda onda, né? Todos esses pensadores começaram então a tentar expandir esse trabalho, ou essa relação, ou essa reação, ou essa perspectiva da justiça restaurativa, começando a incluir, por exemplo, família e comunidade, entendendo que nos nossos conflitos individuais também estão presentes pessoas indiretamente afetadas que podem não só ter relação com esse conflito, mas que também podem ajudar essas pessoas envolvidas nesse conflito a criar outras perspectivas e trabalhar esses conflitos de uma outra forma. E, por último, numa terceira onda, que é essa a que nos encontramos agora, que é essa onda que entende que existe algo muito mais amplo que a gente precisa trabalhar e tratar, que fala dos paradigmas que regem a nossa sociedade, dos valores que regem a nossa sociedade, e que isso vai ser expresso e vai estar manifestado nas nossas relações e na nossa convivência e, portanto, nos nossos conflitos, e que precisam ser trabalhados, né? Por isso que hoje a gente chama a justiça restaurativa de uma filosofia, porque a nossa ideia é mudar completamente os princípios e os paradigmas das nossas relações para princípios e paradigmas que passem por valores como a cooperação, a empatia, a própria justiça como valor, a inclusão e não a exclusão, e tantos outros princípios e paradigmas que a justiça restaurativa traz, no entendimento de que, a partir disso, a partir dessa ideia disso como filosofia, as metodologias e os processos da justiça restaurativa vão ser uma forma de aprender esses valores, já que a gente não os aprende nessa sociedade, porque essa nossa sociedade é uma sociedade que é regida por valores como a competição, a exclusão, o poder sobre o outro,
E aí, voltando à crítica ao judiciário, para nós, da justiça restaurativa, o nosso judiciário, em nome de fazer justiça, ou achando que faz justiça com o intuito, imbuído da ideia de fazer justiça, não faz justiça, porque continua reproduzindo esses mesmos paradigmas da competição. Os nossos processos judiciais são processos que incentivam a competição, que incentivam essa postura adversarial, como a Viviane muito bem falou, né, que é essa coisa do convite a baixar as armas, e o quanto o nosso sistema judiciário, na verdade, nos convida a se armar cada vez mais e a olhar para esse outro, a entender esse outro como um inimigo sempre, a quem eu preciso destruir, de quem eu preciso ganhar, a quem eu preciso subjugar para poder fazer justiça, a quem eu preciso silenciar. E aí a nossa grande pergunta, que é a pergunta da justiça restaurativa, é: o que há de justo nisso? E, em especial, o que a gente aprendeu com isso? O que essa sociedade, nessa forma de entender o fazer justiça, aprendeu como um processo pedagógico mesmo, que faz com que a gente seja capaz de, depois de um processo judicial, se comportar diferente. E a gente vê que isso não acontece. Desde os processos cíveis até os processos criminais, né? Então, o nosso sistema penal, quem de nós pode dizer que uma pessoa que ficou 20 anos presa sai de 20 anos de cadeia transformado, ressocializado e capaz de fazer outras escolhas e de entender o dano que causou, de entender a violência que praticou, quais foram as escolhas, quais foram os caminhos que foram fazendo com que ela chegasse ali. Então, essas são todas as transformações que a justiça restaurativa, de entendimento do fazer justiça mesmo, que a justiça restaurativa se propõe a trazer. E eu não sei com quanto tempo eu estou, só para cuidar, se alguém puder me ajudar aqui, porque eu acabei não começando o meu Doutora o meu Silvia, timer aqui. São 7h22, a gente pode... a sua apresentação pode continuar até 7h30, que a gente tinha programado. Tá ótimo, mais 7 minutos, então, 8 minutos, né? E aí é interessante, para retomar um pouco, essa palavra que eu trouxe, né, de que a justiça restaurativa entende que o trabalhar os conflitos... Primeiro, né, aliás, isso é uma coisa interessante a ser trazida. A primeira mudança de paradigma que a justiça restaurativa se propõe a trazer é justamente o entendimento de conflito. Para a gente, o conflito ele é uma coisa natural das relações humanas e ele é simplesmente um simbolizador de que aquela relação ou aquelas relações que começaram a se ver tensionadas não está sendo justa para todos os ali envolvidos. A grande diferença que vai fazer com que um conflito seja uma experiência possivelmente positiva e uma experiência que pode ajudar aquelas pessoas ali envolvidas a aprender e a transformar aquela relação é a forma com que elas aprendem a lidar com esse conflito. E é interessante que nessa nossa sociedade, como eu falei, absolutamente adversarial e que convida a gente a se armar para se relacionar com esse outro, a gente costuma confundir conflito como uma coisa completamente negativa, né? A gente costuma confundir conflito com com os seus resultados danosos, com os seus resultados violentos. A gente associa a palavra conflito com violência, com dano, com dor, com frustração, justo porque a gente não só não aprendeu a lidar com os nossos conflitos, portanto, não aprendeu a lidar com as nossas relações e com a nossa convivência, como a forma com que a gente elegeu de lidar com esses conflitos é uma forma absolutamente danosa e violenta, né? Que é essa forma adversarial. Eu preciso necessariamente destruir o outro para poder ter razão, para poder
ser ouvida, né, para poder ganhar nessa situação que me trouxe ao conflito, né? Então, essa é uma primeira transformação que a justiça restaurativa se propõe, e a partir disso, a entender, então, e portanto, que a gente pode fazer disso um grande processo pedagógico, um grande processo de aprendizado de como estabelecer relações mais empáticas, mais justas, mais amorosas, por que não usar essa palavra, mais inclusivas, em que todas aquelas pessoas envolvidas naquelas relações possam ter autonomia para construir, né, e para solucionar as questões das próprias relações de uma forma mais madura, né, e de uma forma mais responsável, de uma forma mais construtiva, sem precisar. E aí eu vou usar essa palavra como como crianças, eu vou dizer assim, chamar outra pessoa para que essa pessoa possa nos dizer o que é justo, o que é certo, o que é errado, possa nos dizer o que é melhor para a gente. E eu falo como criança porque essa é uma provocação que eu sempre faço, que é esse entendimento de que nós nos consideramos adultos autônomos, mas a gente não percebe que a gente não consegue ou não aprendeu a lidar de forma construtiva e de forma justa, como eu estou falando aqui, com as nossas relações e com os conflitos derivados dela. A gente o tempo inteiro precisa chamar uma outra pessoa, que seja o juiz, ou que seja, enfim, outras figuras de poder para dizer como a gente deve se comportar e como a gente deve lidar com as nossas relações. Então, essa construção de autonomia para se responsabilizar por isso é também dos vários convites que a justiça restaurativa faz. E aí, só para trazer uma provocação final, para não deixar de falar disso, né? Quando eu falo de conflito, quando eu falo de convivência, como a Viviane muito bem trouxe na fala dela, quando eu falo de relação, reforçando isso que a Viviane falou, a gente está falando de relações individuais, a gente está falando de relações institucionais, a gente está falando de relações sociais e desse entendimento de que todas essas relações se misturam, né? Então, os paradigmas que norteiam as nossas relações sociais estão também presentes nas nossas relações individuais. E que, então, tudo isso precisa ser trabalhado quando a gente fala de justiça restaurativa e que a gente precisa... eu tenho usado muito e tenho trazido muito para a justiça restaurativa os pensadores decoloniais, né, e essa proposta da descolonização a partir da perspectiva e do entendimento que as nossas relações sociais, portanto, as nossas relações individuais, são relações que ainda reproduzem entendimentos e paradigmas de outras formas, de formas mascaradas, mas entendimentos e paradigmas que foram criados e trazidos e construídos desde a época da colonização. O racismo é um deles, né? O entendimento de que existe uma raça ou pessoas mais superiores do que outras, né? E o quanto a gente vê o racismo reproduzido nas nossas relações todas, né? De várias formas, na nossa forma de entender o mundo, na nossa forma de encarar a nós mesmos, ao outro e a nossa sociedade. Eu estou usando o racismo como um exemplo, mas eu poderia trazer vários outros. O próprio sistema judicial é um sistema que também é pautado por valores trazidos e construídos desde essa época, percepções e visões de mundo trazidos e construídos desde essa época, e que, então, essa nossa construção epistemológica de mundo mesmo, assim, o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa lente com as quais a gente enxerga o mundo e a gente enxerga a nós mesmos precisa ainda ser descolonizado, né? Essa descolonização, ela não aconteceu quando supostamente as nossas sociedades se viram, entre aspas, livres politicamente dos países, né, colonizadores,
porque essas perspectivas se espraiaram nas nossas relações desde então e permanecem acontecendo. Então, eu tenho entendido que falar de justiça restaurativa é também falar de descolonização de saber, é também falar de descolonização de ser e estar no mundo, de descolonizar os nossos entendimentos sobre nós, sobre a nossa sociedade, sobre os outros, e aí, a partir disso, criar novos sistemas, criar novas metodologias, criar novas estruturas que nos ajudem a lidar com os desafios da nossa convivência de uma forma mais justa, de uma forma mais humana, de uma forma mais construtiva, de uma forma mais empática, como eu trouxe até aqui. Então, acho que eu posso ficar por aqui, nessa fala, para a gente poder abrir para as perguntas, para as considerações, e agradecendo mais uma vez a oportunidade e dizendo que estamos lá, né? Eu também, a convite da Viviane, com muito orgulho, com muita honra, faço parte da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, e essa comissão tem sido... tem tido uma atividade de pensar o direito e de pensar a justiça restaurativa e esse diálogo entre o direito e a justiça restaurativa e, portanto, né, a OAB e a justiça restaurativa de uma forma muito, não só muito pioneira, mas muito forte, muito transformadora, muito profunda. Então, que eu convido a todos que aqui estão a também acompanhar os movimentos que essa comissão tá fazendo. Belíssima essa apresentação da doutora Silvia. Gostaria de agradecer demais, doutora Silvia, todas as informações que a doutora trouxe para a gente, né, todas as perspectivas, esse apanhado histórico, né, breve que a doutora trouxe, para a gente entender como está sendo essa caminhada, né, com relação a essa questão, esse assunto, que é um assunto até que já surgiu algumas perguntas aí no nosso chat, já surgiu algumas perguntas no nosso QA, com relação à aplicabilidade disso hoje no direito, porque as pessoas, quando escutam falando sobre justiça restaurativa, pensam apenas na esfera do direito penal, do direito criminal, e na realidade, né, como a doutora bem colocou aí para a gente tem que pensar sobre a perspectiva de todas as relações humanas, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, independentemente da gente estar trabalhando, estar aí militando na área do direito, né? Eu acho que isso é importante do ponto de vista humano, acho que isso é essencial, a gente entender o nosso papel no mundo, a gente entender também o nosso papel nas relações e essa responsabilização, né? Trazer essa responsabilização, né, do nosso papel diante do outro, né? Diante do conflito, diante das relações, enfim, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu quero passar a palavra agora para a Esther, e posteriormente para o Tiago também. A gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas no nosso chat, né, dos participantes, e aí vai ser passado aí para a Esther e para o Tiago, para abrir as considerações das nossas palestrantes. Obrigada. Boa noite. Tem uma pergunta aqui para a doutora Silvia, da Elaine Pedroso, ela acabou de fazer essa pergunta. Então, a justiça restaurativa não retira o direito da pessoa a recorrer à justiça tradicional? Se quiser responder. Desculpa, eu esqueci o nome. Qual é o nome dela? Elaine Pedroso, né? Isso. Elaine, essa é uma pergunta muito interessante. Obrigada por essa pergunta. Porque ela é uma pergunta que também nos acompanha, né? Para nós que estamos pensando essa nova forma de fazer justiça, e é muito importante a gente, inclusive para ser muito responsável no percurso de fazer e de construir essas novas formas de fazer justiça, entender que a gente sim precisa continuar dialogando com esse sistema, com o sistema judiciário, né? Então, com o que está posto até agora. Porque seria muito leviano da nossa parte achar ou propor que as pessoas, ou que toda uma sociedade e que toda uma instituição complexa e que tem sim o seu valor, tem sim a sua força, tem sim a sua potência,
de proteção e de defesa dos direitos humanos, por exemplo, dentre tantos, né, dos direitos constituídos e instituídos, simplesmente acabasse e a gente agora simplesmente todos elegesse uma outra forma. Isso seria muito leviano, até porque a gente não tem tantas estruturas criadas para abraçar toda essa sociedade. Então, nesse caminho, a gente vai construindo e dialogando, sim, com essa instituição, né, com esse sistema já instituído, que é o sistema judiciário, entendendo como é que esse diálogo se dá, né, e como é que esse diálogo pode ir se construindo sem macular os princípios e valores da justiça restaurativa. Isso é muito difícil porque, como eu falei, o sistema judiciário ele se baseia em princípios que às vezes são muito contraditórios com os princípios da justiça restaurativa, mas ainda assim esse é um desafio que a gente precisa atravessar porque não, nesse momento não dá para fazer diferente. Então, para ser muito objetiva na resposta a Elaine, sim, não só o processo de justiça restaurativa não tira o direito da pessoa de recorrer à justiça tradicional se o processo da justiça restaurativa não a satisfizer, né, se ao final ou durante o percurso ela não se sentir satisfeita, ela tem absoluta liberdade e autonomia de ir procurar o sistema tradicional, como nos processos em que a justiça restaurativa está implementada dentro do próprio sistema judiciário, que acontece e que não só acontece, mas como, inclusive aqui no Brasil, os projetos pioneiros se deram a partir do sistema judiciário, né, em São Paulo, Brasília e no Rio Grande do Sul, com juízes como Egberto Penido, que é um nome que eu sugiro procurar, Leoberto Branquer, também, que é um nome que eu sugiro procurar, né, e todos os trabalhos da Coordenadoria de São Paulo e da Ajures, né, no Sul, que é né, Viviane? Que é a estrutura que abraça a justiça restaurativa. A escola, né, da magistratura deles, acho exatamente, que é isso, né? Lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esses processos eles acontecem em várias etapas do próprio processo judiciário, né? Então, sim, está dialogando necessariamente e, como eu falei, se em algum momento as partes ali envolvidas não estiverem satisfeitas com o processo da justiça restaurativa, elas podem retomar o processo da justiça do sistema judiciário, né? Da justiça como a gente conhece. Acho que é isso, e se a Viviane quiser complementar, muito bem-vinda. Sim, eu concordo muito com a Silvia, até porque às vezes não é o caso de processo restaurativo. Então, se não tem a responsabilização, por exemplo, ou se não tem o desejo da pessoa que sofreu um dano, uma ofensa, participar, tem alguns cuidados e requisitos para serem observados. Então, não é uma panaceia, uma fórmula perfeita para tudo, cada caso é um caso, e principalmente nas questões de violência iminente, né? Então, se tiver alguma, vamos supor, nos casos de violência doméstica, por exemplo, não dá para pensar em responsabilização. Como é que você vai falar em responsabilização se um homem está ameaçando uma mulher de morte? Então, sim, tem toda a sua pertinência, relevância, e as coisas, a gente dialogando sempre e trazendo todos para debater isso, eu acho que a gente vai caminhar. Então, sempre tem aí todas as opções e a que fizer sentido também para as pessoas, né? A que a pessoa se sentir segura, confortável. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, Esther e Elaine, né? Que fez a pergunta. Muito obrigada. Doutoras, o Fabiano Teixeira, ele parabeniza as palestrantes e os acadêmicos que estão aqui, né? E faz a seguinte pergunta, que eu gostaria de direcionar para a doutora Viviane. Qual a forma de solicitar a justiça AJR? É solicitado em audiência ou é pré-audiência? Obrigada, Tiago. Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Foi o Fabiano Teixeira. Fabiano. Obrigada, Fabiano.
Por a JR estar em implementação, e quando a gente fala em implementação, a gente estuda, né, que tem a justiça comum, tem a justiça especial, então você tem os tribunais de justiça localizados em cada estado, você tem a justiça federal, tem justiça trabalhista, justiça militar, eleitoral, enfim. Então, são diversas as esferas, e a justiça restaurativa em implementação crescente, ela está em todo o território nacional, majoritariamente na justiça comum, até por conta da natureza dos conflitos, que trazem uma coisa mais, que você fala que veste mais, é mais identificável você pensar numa prática restaurativa, por exemplo, entre duas pessoas, mas tem, por exemplo, muitas pesquisas e pessoas estudando sobre delitos como de tráfico, por exemplo. Então, você tem um início de prática, né, nesses tribunais, muitos no GCRIM, Sejusc, então tem variado. E aí, cada vara, cada comarca, cada juiz, cada equipe de juízes, eles têm os seus procedimentos. Então, tem processos restaurativos, às vezes, que acontecem concomitante ao processo, acontecem também, vamos supor, na questão da infância, que tem até as figuras da remissão, não sei se vocês já viram na aula de ECA, que é uma possibilidade do juiz ele conferir. Gente, peço perdão que eu já estou mais na justiça restaurativa do que na técnica do ECA, mas é uma possibilidade de se encerrar o processo, né? Como se houvesse um tipo de perdão. Então, dependendo de como estiver o lugar, ela pode se dar em paralelo ou após. Tem gente que faz antes também, para evitar também a continuidade no processo, e não só no criminal, também questão de família. Então, assim, respondendo aqui, que eu estou enrolando um pouco, mas é que não existe uma forma exata que todos os tribunais e comarcas, enfim, praticam. E isso que é interessante também da justiça restaurativa, que o convite é artesanalmente. As pessoas que estão nesse local, elas vão pensar conforme o modus operandi, as pessoas que estão lá trabalhando vão operacionalizar para a justiça restaurativa se encaixar dentro do que a legislação prevê das possibilidades de atuação. Então, a justiça restaurativa ela não entra em conflito com a lei, mas ela se dá justamente sem, né, no âmbito do judiciário, sem entrar em colisão. E só uma curiosidade para vocês saberem, a redação do novo Código de Processo Penal, o projeto de lei, no momento ele tem, por exemplo, uma previsão de justiça restaurativa. Então, é isso que eu trouxe no comecinho, né, que está em expansão. E é claro que quando eu estou falando de trabalho artesanal, e quando você vê pensando em nível nacional de uma vez só, até como a Silvia falou, disso para isso, então, mais responsabilidade ainda e mais cuidado tem dever as pessoas da justiça restaurativa de pensar nessa implementação, nesses fluxos, nesses procedimentos de maneira bastante responsável, para a gente evitar aquela lógica de toque de caixa, entrar na fila e colocar a mesma forma, a mesma régua para todos os casos, porque aí a gente vai criar um outro problema. E também, só para concluir, justiça restaurativa não é também diminuir o volume, ser mais rápido, etc. Não, a gente não tem uma lógica de resultados, ganhos, é uma coisa mais artesanal, de respirar, convidar as pessoas a olharem sobre uma nova ótica, e como a Silvia colocou, né? Se questionar seus valores, como você se coloca no mundo. Obrigada. Silvia, você quer complementar? Eu só complementaria que existem várias formas de chegar até a justiça restaurativa, né? A Viviane trouxe, por exemplo, os vários fluxos que podem ser construídos
quando a justiça restaurativa está sendo implementada no âmbito do judiciário, e que são vários diferentes, né? São fluxos que vão ser construídos dependendo se é um processo penal, se é um processo familiar, se é... Mas, fora do judiciário, também existem outras várias possibilidades. Existe a justiça restaurativa sendo implementada em escolas, existe trabalhos com empresas, por exemplo, existem consultorias específicas, como eu, por exemplo, faço bastante para pessoas, para grupos que sabem que eu sou consultora em justiça restaurativa e aí me procuram para implementar esse trabalho, né, para fazer esse trabalho, tanto implementando em instituições quanto pontualmente para lidar com determinado conflito específico. Então, sim, existem muitas formas de se chegar à justiça restaurativa, dependendo de onde ela está sendo implementada, trabalhada. Cada fluxo vai ser construído de forma diferente, né, para que se possa acessar a justiça restaurativa. Certo, Tiago, já são 7h46, eu peço que vocês façam mais uma pergunta só. Aí, doutora Viviane, doutora Silvia, nós temos muitas outras perguntas que foram feitas e a gente não conseguiu responder, e eu gostaria de sugerir novamente que vocês falassem qual que é o Instagram, o Facebook de vocês, e quem realmente tiver essa dúvida, quiser perguntar, encaminhar uma mensagem para vocês e vocês responderem, porque aqui a gente está com 260 participantes agora no evento, 12 perguntas no Q&A, mais algumas no chat, a gente não vai conseguir responder todas de fato. Então, eu passo a palavra ao Tiago ou à Esther para fazer a última pergunta, depois a gente finaliza, se vocês puderem novamente passar o Instagram, o Facebook. Então, eu vou fazer a última pergunta, mas antes de fazer, eu já queria agradecer em nome de todos os organizadores por terem dado essa oportunidade, tanto para mim quanto para o Tiago, que nós futuramente estaremos no lugar de vocês, seremos colegas. Então, é uma oportunidade que nos deixa muito honrados e muito felizes. Primeiramente, em segundo plano, né, eu gostaria de parabenizar tanto a doutora Viviane quanto a doutora Silvia. Foi muito boa a palestra. Eu realmente não tinha ouvido antes sobre a justiça restaurativa, eu acho que falta um pouco disso na faculdade. Várias pessoas também comentaram aqui no chat sobre isso. E várias pessoas fizeram uma pergunta, que é uma pergunta até minha também: qual é a diferença da justiça restaurativa e da mediação de conflitos? Então, posso. Essa é uma pergunta também que eu não, ela é muito feita, né, ainda por nós, inclusive, que trabalhamos com isso. E a resposta que eu vou trazer é uma resposta muito pessoal e, claro, compartilhada por muitos dos pensadores e dos trabalhadores da justiça restaurativa, mas que não é unânime, né? Como a gente aprende muito na faculdade de Direito, não é corrente majoritária ou unânime. Enfim, existem várias correntes de pensamento. De uma forma geral, todos nós que trabalhamos tanto com mediação de conflitos quanto com justiça restaurativa entendemos e concordamos que os princípios, os valores e as mudanças de paradigmas propostas nessas duas filosofias são, se não as mesmas, mas absolutamente próximas, né? Então, a gente está falando como princípio, como valor e como mudança de paradigma, a gente está falando de praticamente a mesma coisa. O que diferencia de entendimento é que alguns de nós entendem que no caminhar da estruturação dessas transformações e dessas modificações que essas duas filosofias, por dizer assim, propõem, a gente vai encontrar caminhos diferentes que se somam, que não se contrapõem necessariamente, mas talvez com elementos que, para mim, diferencia a justiça restaurativa de mediação de conflitos.
muitos pensadores e trabalhadores da justiça restaurativa entendem, por exemplo, que a mediação de conflitos é uma metodologia que pode ser encaixada dentro de um grande guarda-chuva chamado justiça restaurativa, né? E que teriam muitas outras metodologias. Eu não entendo assim, mas não acho que isso seja... Eu não acho que o meu entendimento seja melhor, né, ou mais amadurecido do que tantos outros. Acho que é só forma de olhar e de entender esses elementos que compõem a mediação e que compõem a justiça restaurativa. Então, para mim, sim, são propostas diferentes, mas irmãs. Né? Então, por isso que eu digo, inclusive, que não faz tanto sentido a gente ficar necessariamente disputando quem tem razão, até porque seria incoerente com a própria justiça restaurativa e com a própria mediação de conflitos, mas talvez entender em diálogo com todos nós que trabalhamos, né, com essas duas propostas, quais são os elementos que são iguais, né, e que se encontram, que talvez quais são os elementos que as diferenciam. Acho que essa talvez seja possíveis respostas de investigação. Perfeito. Doutoras, eu vou encaminhar a minha última pergunta, mas antes gostaria de ser muito grato por essa oportunidade em poder estar aqui hoje e muito obrigado por nos presentearem com essa palestra, né? Este realmente é um webinar que desperta a esperança em tempos de caos como este em que vivemos, em que o Estado está mais interessado em condenar do que buscar entender e combater o que realmente está por trás dos crimes, como a falta de oportunidades no mercado de trabalho, a falta de oportunidades na educação, bem como a disparidade social, fazendo com que a grande maioria dos encarcerados nesse país sejam jovens, negros e pobres. A comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito da OAB de São Paulo é absolutamente grande na forma em que se realiza e aprofunda temas do direito. É por essa razão conta com a participação de pessoas tão ilustres para falar de temas tão importantes como este, né, ministrado pela doutora Viviane e pela doutora Silvia. Diante disso, eu gostaria de fazer a pergunta do colega Marcos Vinícius. Ele faz a seguinte pergunta: sendo o Brasil um país de bases formadoras tão injustas como, por exemplo, a escravidão, a desigualdade social, o desrespeito aos povos originários, etc., por que é tão difícil que as pessoas comuns aceitem as causas sociais e a própria noção de direitos humanos? Doutora Viviane, por gentileza. Obrigada, Tiago. Eu acho que a gente, assim como a gente verifica ondas conservadoras, pensamentos retrógrados, etc., em ascenso, quando a gente coloca um presidente da República tirando a responsabilidade tremenda de uma pandemia, sem se posicionar em relação às queimadas, ao desrespeito, ao genocídio corrente do povo indígena, tanto da juventude preta, o total desrespeito com a demarcação de terras, por exemplo. Quando você está num momento da sociedade que você tem um presidente da República que ratifica todo esse tipo de sandice, você vê pessoas, acho que um pouco mais à vontade de falar coisas abjetas e totalmente contrária ao movimento de direitos humanos. Mas eu acho que, por um outro lado, é cada vez mais crescente as pessoas se mobilizando, discutindo, debatendo e se fortalecendo para que a prevalência sobre os direitos, o respeito, a solidariedade prevaleçam. E até para quem tiver interesse aqui, que estiver nos assistindo, tem a falar sobre a escravidão negra no Brasil. É tão importante e tão presente e tem tanto negacionismo em falar sobre isso, que eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma lei
que é de 2013, salvo engano. Não, 2003, pior ainda. Se alguém tiver o número exato, alguém tiver no Google, coloca aqui. Ela prevê o ensino sobre África, sobre a história da África, etc., em todas as grades curriculares. Vejam onde tem isso. Tanto tempo essa lei, por que não colocam? Os números dos presídios, etc. Então, a gente não fala sobre isso. Enquanto a gente não falar sobre isso, não questionar isso, não tem reparação. E, inclusive, tem a comissão sobre a verdade, comissão da verdade, da verdade sobre a escravidão negra no Brasil, tem tanto na OAB federal quanto aqui na OAB estadual e nas subseções. Procurem também o trabalho dessas comissões, porque esse tema é de extrema relevância na sociedade. Aí aproveito também, já concluindo, que eu sei que está no final, assim como a questão da ditadura civil-militar no país, que a gente se nega a olhar. Então, a justiça restaurativa, nesse movimento de responsabilização e reparação, convida as pessoas a olharem para isso, falarem sobre isso, se articularem e se fortalecerem. Justiça restaurativa é sobre fortalecimento comunitário e sobre poder popular, educação popular, as pessoas se educando num movimento de construção coletiva. Então, basicamente é isso, mas não quero me alongar mais do que eu alonguei, que eu quero ouvir a Silvia também. Obrigada, Thiago. Concordando plenamente com a Viviane, e para ser bem breve, né, e trazer, acho que um elemento também para somar a essa frase, essa fala, né, essa resposta muito precisa e muito apropriada da Viviane. Eu acho que, na verdade, responder essa pergunta é muito complexo, né, porque seriam tratados de sociologia, de direito, de filosofia, enfim. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente pode entender como educação também, né? E aí eu acho que a justiça restaurativa também se relaciona com isso, no sentido de ser também uma proposta, como eu falei, de nos reeducar e nos realfabetizar sobre como as nossas relações estão se dando e também as nossas relações sociais, e que danos estão sendo causados pela forma com que a gente está se relacionando agora e se responsabilizar por isso. E acho que também é um questionamento que a justiça restaurativa traz, que é exercício de poder, né? E a permanência e a reprodução de formas de exercício de poder que, como a gente está trazendo aqui, foram construídas desde muito antes da colonização, mas trazidas para essas nossas terras e, né, estruturada aqui nesse país que hoje a gente entende e nomeia como Brasil, desde a colonização, né? E esse exercício de poder como sendo exercício de poder de uns sobre outros, em que determinados saberes são mais importantes que os outros, são mais valorizados que os outros, e que aí o tempo inteiro, para que eu tenha poder, para que eu possa exercer meu poder, tanto pessoal quanto coletivo, eu tenho que necessariamente diminuir, tirar o poder, subjulgar o outro, né? E o quanto isso inclusive nesse nosso sistema judiciário, de alguma forma, uma perspectiva e uma prática que se reproduz, né? Então, a justiça restaurativa vem, na verdade, trazer esse questionamento e reconstruir da base, né? De repensar desde essa base constitutiva de nós e da nossa sociedade, para repensar e nos reensinar a fazer diferente, a entender diferente, a enxergar diferente desde o início, né? Então, acho que é isso, só para trazer mais um elemento complementar à fala da Viviane, que foi tão precisa. Obrigada, doutora Silvia, doutora Viviane. Agora a gente, de fato, precisa terminar o evento, são 7h59. Eu agradeço muito. Agora a gente tem 247 participantes, todo mundo que nos acompanhou até o final. Claro, posso falar. Desculpa, eu não falei, é justica.restaurativa.oabsp, o Instagram da comissão.
O meu é Viviane _POC de Pereira de Ornelas Cantarelli, apesar de eu amar as POCs. Silvia, qual que é a dona na arte? Fala também rapidinho. Desculpa, Thaís. Imagina! O meu pessoal é @Silvia C. Vieira, Silvia C. de Cunha, né? Silvia C. Vieira. E o da Humanarte, que é a minha instituição, é @humana.arte.diálogo. Muito bacana. Eu peço a todos que têm interesse no assunto, que não tiveram, infelizmente, as perguntas respondidas, porque não deu tempo, que entrem em contato com a Viviane e com a Silvia. Eu tenho certeza que elas terão o maior prazer em responder. A gente precisa de profissionais qualificados na área, então entrem em contato, e eu agradeço novamente a doutora Silvia, a doutora Viviane, por toparem fazer esse evento com a gente. Acho que muita gente interessada, a gente pode até pensar num segundo evento para abordar, talvez de uma maneira mais aprofundada, abrir mais para perguntas também. Gostaria de agradecer a Esther, ao Tiago, a Esther que tem um pai super coruja aqui, o Vicente, que eu estou acompanhando, está super orgulhoso. Muito obrigada por fazerem as perguntas, por tocarem o evento de forma tão brilhante com a gente. A minha parceira, Thaís Castro, mais um evento que a gente faz aí de muito sucesso. Eu fico muito feliz com essa nossa parceria e com a nossa caminhada nessa coordenadoria. Eu agradeço muito a todos que ficaram até aqui. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada ao pessoal do apoio da OAB. E a gente encerra o evento agora. Boa noite, pessoal.